Pessoal, continuando então a segunda parte da nossa aula de hoje, né? Nós vamos falar agora de limites no infinito, certo? Então até agora nós estamos pensando em ter um certo valor A aqui, né? Minha variável independente x vai se aproximar de certo valor A e eu quero saber o que acontece com a minha função, se tem ou não tem limite a minha função quando x tende a esse A. Obviamente, ele pode ser valores positivos, negativos, podem estar aqui próximo do zero, pode ser o próximo do zero. Então, qualquer número real, certo? Para x tendendo a qualquer número real, certo? Eu posso analisar a minha função, certo? E o que nós vamos pensar agora? Nós vamos pensar o seguinte: e se eu pegar esse A e fizer ele andar para a direita? Se eu fizer ele cada vez maior, tá? O que acontece com a minha função? Então, por exemplo, a função 1 sobre x quadrado, certo? O que nós vimos, quando x tende a zero, ela tende para mais infinito, tanto pela direita quanto pela esquerda, certo? Por quê? Porque é 1 dividido por um número cada vez mais próximo de zero, certo? E se eu perguntar, tá, mas e se o meu 1 dividir por um número cada vez maior? Quanto é esse número? Não é não sei, não é um número, mas é um número cada vez maior, é um número indo para infinito. Ou seja, agora eu vou fazer o meu x tender para infinito. Meu x vai ser cada vez maior. Qual o resultado disso aqui? Então, nesse caso aqui, analisando, olha, 1 é um número ali que eu conheço, certo? Eu estou dividindo ele por um número cada vez maior. Se eu dividir ele por 10, resultado 0,1. Se eu dividir ele por 1000, resultado 0,001. Se eu dividir ele por 1 milhão, resultado 0,0000001. Então, quanto maior for o número aqui embaixo, mais próximo de zero. Essa é a minha função. Então, para essa função 1 sobre x quadrado, é uma função que, né, a gente já sabe que para cá ela cresce sem parar, né? E para cá o que é que ela faz? Ela vem caindo, se aproximando do zero, ela vai ficando cada vez mais próximo de zero, certo? E assim vai, infinitamente. Então essa função aqui, se eu fizer o x muito grande, eu consigo fazer a função tender a zero. Eu consigo fazer a função assumir o valor igual a zero? Tem algum valor que eu consigo colocar no x e eu consigo fazer o resultado aqui ser zero? Não, né? Então essa função aqui eu não consigo fazê-la ficar igual a zero. Certo? Mas o que o limite vai me mostrar? Vai me mostrar que eu consigo fazer ela ficar tão próxima de zero quanto eu queira, fazendo o quê? O meu x muito grande. Ou seja, o meu A agora ele não está fixo no local, ele está andando para a direita sem parar. Tá? Então essa é a ideia do limite no infinito. Eu vou analisar a minha função, o que acontece quando o meu x cresce sem parar. Ou para mais infinito, ou para menos infinito. Certo? Então aqui, vamos pegar essa função de exemplo. X ao quadrado menos 1 dividido por x ao quadrado mais 1. Eu quero saber o limite dessa função, então, quando o x é cada vez maior. Como o x está ao quadrado tanto em cima quanto embaixo, tanto faz se eu boto valores positivo ou negativo, o resultado vai ser o mesmo, certo? Ou seja, minha função vai ser simétrica, né? Então, a minha tabela aqui é simétrica. Se eu botar 0, resultado menos 1, ok? 0 aqui, fica menos 1 sobre 1, resultado menos 1. Tá? Se eu colocar 1 mais ou menos 1, resultado 0. Se eu botar mais ou menos 2, resultado 0,6. Mais ou menos 3, 0,8. E assim vai, está aumentando. Ó. 10, 0,98. 50, 0,9999200. 100, 0,99998. 1000, 0,99998. Então o que eu estou vendo aqui? Que quanto maior o valor dessa função, mais próximo de 1 eu chego.
Então essa minha função aqui, o limite dela, quando x tende a mais infinito, ou seja, quanto maior o valor de x que eu colocar, lembrando, infinito não é um número, certo? Quando eu coloco aquele limite do x tendendo a infinito, significa que eu estou pegando o meu valor de x e fazendo ele crescer sem parar. Ele é um número muito grande, arbitrariamente grande, tão grande quanto eu queira. Não consigo dar um número para ele, né? E então, quando esse x cresce sem parar, o que acontece? A minha função, ela tende a 1. Eu estou vendo isso pela tabelinha aqui, certo? Lógico, como nós já falamos lá nas primeiras aulas, o metatabelinha pode falhar. Nós mostramos um exemplo que falhava, certo? Falhava porque nós testamos valores que coincidiam os resultados e achamos uma coisa e na verdade era outra. Então aqui é a mesma coisa, a gente pode estar achando que ele está tendendo para 1, mas na verdade não vai tender para 1, poderia, né? Nesse caso aqui, desse exemplo, sim, ele vai para 1. Está usando a tabelinha só para a gente entender aqui. Mas obviamente a gente precisa de métodos para analisar melhor isso, para entender, para fazer as contas mesmo, né, os cálculos aqui da função, analisar a função e concluir, né, ter certeza de que o valor realmente vai para 1 aqui no caso. Tá? Por enquanto, exemplo, né? Então a função ela vai para 1 quando x vai para mais infinito e vai para 1 também quando ela vai para menos infinito. Okay? Então esse aqui é o gráfico da minha função. Então a minha função x² menos 1 sobre x mais 1. Perceba inclusive que essa função aqui, né, ela não tem nenhuma daquelas, no domínio dela, nenhum valor que eu não possa colocar, certo? No domínio que eu digo, entre os números reais, não existe nenhum que eu não possa colocar. O domínio dessa função aqui pode ser todos os números reais, ok? Então, por exemplo, essa função aqui, ela não tem uma assíntota vertical, não tem um local que ela vai para mais infinito. E o que eu quero saber? Eu quero saber o que acontece quando o meu x vai para a direita sem parar ou ele vai para a esquerda sem parar. Se eu quisesse desenhar até o infinito aqui, essa minha função, ela teria um limite ou ela ficaria rodando sem parar? Então, para a função cosseno, né? A gente for desenhar a função cosseno, né? Ela sobe e desce sem parar. Se eu for desenhar até infinito, ela vai ficar subindo e descendo sem parar. Então, para ela é uma função que não vai ter limite quando x tender para mais infinito. Também não vai ter limite quando x tender para menos infinito, certo? Porque ela não vai parar de subir e descer, ok? A função x², que nós já falamos também bastante, que é aquele uzinho lá, né? Se eu for desenhando para a direita sem parar, ela vai crescer sem parar. Né? Para a direita e para a esquerda também vai crescer sem parar. Então, são exemplos de quando eu vou para a esquerda ou para a direita, a função não tem limite. Mas para outras funções vai existir limite. O que significa esse limite no infinito? Significa que quanto maior for o meu número, mais eu vou me aproximando de uma certa reta aqui, que a gente chama de assíntota horizontal agora. Então, no primeiro vídeo nós falamos das assíntotas horizontais, né? Quando a nossa função ia para mais infinito ou para menos infinito. Aqui agora a assíntota vai ser a minha reta, que quando eu desenho até o mais infinito ou até o menos infinito, a minha função se aproxima muito dela, ok? Então aqui, a função, qual o limite da função x² menos 1 sobre x mais 1, quando x tende a mais infinito? O limite é 1, ou seja, eu consigo fazer o valor chegar tão próximo de 1 quanto eu quero, fazendo x tão grande quanto necessário. Para a esquerda a mesma coisa, eu consigo fazer a função chegar tão próximo de 1 quanto eu quero, fazendo o x ser tão grande, mais negativo, quanto for necessário. Os limites de mais infinito e menos infinito vão sempre ser iguais? Vai ser sempre esse? Não vão ser. Esse exemplo aqui, para essa função, nós temos uma função que é simétrica, ok? E aí entender que a função é simétrica, como eu sei que ela é simétrica, eu nem precisaria calcular, por exemplo, o limite de menos infinito. Se eu sei o limite do mais infinito, eu sei o que vai acontecer para o outro lado, né? Basta refletir, né? Então, o que nós falamos lá nessas aulas, nas primeiras aulas de características de função.
É importante conhecer a função, saber se ela é simétrica ou não, que com isso a gente analisa um lado e já sabe o que acontece do outro. Então essa função aqui, específica, ela é simétrica e por isso os limites no infinito estão sendo iguais. Posso ter função em que no mais infinito ela tem limite, no menos infinito ela não tem. Ou o contrário, no menos infinito ela tem limite e no outro, no mais infinito ela não tem. Ou os limites são diferentes, para um lado é uma coisa, para o outro lado é outra coisa. Então a gente precisa sempre analisar os dois lados, certo? Essa função. Então, limites no infinito, definição. Seja f uma função definida em algum intervalo, sendo que esse intervalo inclui o mais infinito, certo? O que isso quer dizer? Eu posso analisar qualquer função no infinito? Não, eu só vou poder analisar no infinito se a minha função for definida para esse intervalo, certo? Então, por exemplo, a função raiz de x, certo? Lembrem a raiz da função raiz de x? Então, nossa função raiz de x. A função raiz de x pode assumir valores negativos? Não, né? Não pode. Não pode porque o resultado não vai ser um número real, né? Então, nós estamos falando de funções reais, certo? A entrada é um número real e a saída dela é também um número real. Então, para funções reais, a função raiz de x não pode receber um número negativo aqui na entrada. Então, o domínio da minha função raiz de x não inclui valores negativos, né? E a nossa função raiz de x é que ela tem esse comportamento assim, né? Essa função, eu posso calcular para ela o limite dela para quando x tende para mais infinito. Daqui a pouco a gente vai vê-la como exemplo, tá? E vai ver lá se tem ou não tem limite. Mas eu posso calcular para ela o limite do menos infinito? Não. Por que eu não posso calcular? Porque ela não está definida para esse lado. Então não é nenhuma questão de se o limite existe ou não existe, é porque ela não está definida. Tem como eu fazer os valores de x crescerem muito, porém com sinal negativo? Para essa função? Não, não tem. Então, para essa função aqui, eu não analiso o limite dela no menos infinito, ok? Eu só analiso ela para o mais infinito. Se fosse o contrário, fosse a função menos raiz de x, né? A função menos raiz de x seria ela estaria definida aqui, né? Aí, mesma ideia. Para a função menos raiz de x, desculpa, até botei o menos no lugar errado, né? O menos aqui dentro, certo? Raiz de menos x. Função raiz de menos x, ela só é definida agora para valores negativos, ela não é valores positivos. Então, para essa função eu posso calcular o limite de quando x tende a menos infinito, mas não vou calcular o limite para quando x tende a mais infinito. E não vou calcular não porque não existe ou porque outro motivo, mas porque ela não está definida. Como é que eu vou perguntar o que acontece quando x tende a mais infinito se ele nem sequer assume valor nenhum positivo, né? Então, para eu calcular os limites no infinito, ou no menos infinito, ou no mais infinito, eu preciso que o intervalo do domínio da minha função inclua, não inclua, porque, não, lembrando, infinito não é um número, então o infinito ele não vai estar incluído no intervalo, certo? O que eu estou colocando aqui é que o meu intervalo ele cresce sem parar. Eu posso botar qualquer número positivo tão grande quanto eu queira. E então, para essa função que tem esse tipo de domínio, eu posso calcular o limite quando x tende a mais infinito, quando x é muito grande. E se eu perceber que então que a minha função está tendendo para um número, né? Esse limite existe e é aquele número lá para o qual ele está tendendo. E nesse L a gente vai ter a nossa chamada assíntota horizontal, né? Então aqui a minha função mais infinito tende a 1. No y igual a 1, a gente tem a nossa assíntota horizontal. Então, exemplos aqui, né? Essa função aqui. Então, quanto mais o x crescer, mais eu vou... É como se daqui para frente ficasse praticamente uma reta
quase em cima dessa rosa, certo? Então pode ser assim, ele pode estar se aproximando por baixo da cinta horizontal, pode estar se aproximando por cima dessa cinta, tá? Ou ela também pode estar assim, ó, variando, só que cada vez menor. Se eu analisar para o menos infinito, lá na frente ela vai praticamente parar de girar, né? E vai ficar em cima dessa reta roxa aí, né? Então esses 3 exemplos eles podem existir, e aqui é para o mais infinito, então para a direita, ok? São 3 exemplos onde os limites existem. Se a minha função viesse aqui próxima e depois caísse, aí o limite não existe, certo? Então, e aí eu até aproveitando aqui esse gráfico, porque é importante, é interessante, uma das aplicações de limite, a gente inclusive saber desenhar os gráficos. Então, por exemplo, eu posso desenhar o gráfico daqui para cá, e ver, ele está se aproximando. Então eu posso até dizer, o limite está tendendo a L aqui. Mas se eu desenhar mais, o que vai acontecer? Então, o desenho, ele pode me enganar, porque eu posso parar numa parte antes da função de repente mudar. Com o cálculo do limite, eu sei o que vai acontecer para cá. Eu sei se ele vai manter esse comportamento, se em algum momento ele vai começar a crescer sem parar, se ele vai cair sem parar, se ele vai começar a girar sem parar. Então, uma das aplicações mais diretas de limite no infinito é exatamente saber o que vai acontecer para um lado e para o outro, para a gente desenhar nossos gráficos, certo? Então, nesses 3 exemplos, os limites existem, né? A gente vai ter o limite quando x tende a menos infinito. E aí, cuidado, pessoal. Esse menos está aqui antes do sinal do infinito. Então, é um número negativo. É um número muito grande de sinal negativo. Então, eu não estou analisando, né, a esquerda do infinito. Aquele mais ou menos que a gente coloca aqui em cima de a esquerda e a direita, certo? Não é a mesma coisa do sinal aqui na frente. Então aqui eu estou olhando para o menos infinito. Então agora eu estou olhando para a esquerda aqui do meu gráfico. O que está acontecendo à direita? Não sei, não estou olhando. Eu estou olhando o que está acontecendo para a esquerda aqui do gráfico. E a mesma ideia, ela pode se aproximar por cima, pode se aproximar por baixo, pode estar girando e cada vez menos. As mesmas coisas que a gente viu lá para o mais infinito, pode acontecer para o menos infinito. O importante é que quanto mais eu andar para a esquerda, quanto maior for o número negativo, mais ele se aproxima de um determinado L, que é exatamente o limite da função. Se ele não se aproximar, se ele crescer sem parar, para cima, para baixo, girar sem parar, se ele fizer qualquer coisa do que se aproximar cada vez mais desse L, então significa que a função não tem limite. Então os limites no infinito podem ou não existir. Vai existir quando se aproximar de um número. Quanto mais eu andar para o lado, mais se aproxima daquele número. Em outras palavras, eu consigo fazer minha função se aproximar tanto de L quanto eu queira, fazendo o meu valor de x ser cada vez maior. E aí, se ele for com sinal negativo, eu estou analisando limite no menos infinito. Se ele for com sinal positivo, eu estou analisando limite no mais infinito, certo? Então, nosso exemplo lá, nosso primeiro exemplo, os dois lados foram iguais para essa função porque ela é simétrica. Aqui um exemplo, então um gráfico aqui. Encontra os limites infinitos, os limites no infinito e as assíntotas da função f abaixo. Então, primeiro, limites infinitos. Então, limites infinitos significa o quê? Quais são os valores de x para os quais a função não tem limite, e não tem limite porque a função está indo ou para mais infinito ou para menos infinito. Então são as assíntotas do que eu quero, verticais. Então onde a minha função vai para mais ou menos infinito? Pelo gráfico aqui, ele indica o quê? Eu vou assumir que o comportamento se manteria aqui, né? Então no 2, certo? No x igual a 2, ou no x tendendo a 2, eu teria aqui pela direita minha função indo para mais infinito, pela esquerda ela indo para menos infinito.
No menos 1, também o que? Pela direita ela vai para mais infinito, e pela esquerda ela também vai para mais infinito. Então esses são os meus limites infinitos. Limites no infinito é olhar para a direita e para a esquerda. Então, quando o x vai para a direita aqui, pelo meu gráfico, o que dá para eu perceber, pela intuição, é que ele vai continuar aqui tentando se aproximar dessa retinha bem aqui, né? Que é de valor 4, né? 0, 1, 2, 3, 4. Então, o limite dessa função, quando o x tende a mais infinito, é o 4. E no menos infinito? No menos infinito ele está vindo para cá, né? Em cima desse 2 aqui. Então, limite para menos infinito igual a 2, certo? Aí, então, eu vou ter uma assíntota horizontal em cima da 2 e vou ter uma assíntota horizontal em cima do 4. Ok? Então, essa função tem duas assíntotas verticais, uma aqui em cima desse 2, né? Outra aqui em cima do menos 1, que são os locais onde eu tenho meus limites infinitos. E as assíntotas horizontais, essas são as verticais. As horizontais estão aqui, uma devido a esse limite que existe no mais infinito, que vai para 4, e outra aqui em cima do 2, devido ao limite do menos infinito que existe e vai para 2. Okay? Então, isso tudo que eu falei é o que está colocado aqui, certo? Limite infinito, menos infinito vai para 2, mais infinito vai lá para o 4. Limite de 1 sobre x, quando x vai para menos infinito e mais infinito. Então, 1 sobre x, né? A gente já sabe quando x tende a 0, os limites não existem. Pela direita mais infinito, pela esquerda menos infinito. E agora, e se o x for muito para a direita? Então, se ele for muito para a direita, sem parar, o limite quando o x tende a mais infinito. 1 sobre x, então um número, 1, dividido por um outro número cada vez maior. Então o resultado vai ser 0,000, né? Quanto maior o x, mais 0,000 eu vou ter, né? Então eu consigo fazer esse cara aqui se aproximar do zero tanto quanto eu queira, quando o x tende para mais infinito. Para menos infinito, a mesma ideia, só que ele vai por quê? Por valores negativos, ele se aproxima para zero, valores negativos. Né? Então, essa é a minha função 1 sobre x. Né? E o gráfico completo dela, eu sei que é isso. Eu sei que aqui ela vai crescer, que ela vai cair sem parar, aqui ela vai se aproximar do zero e nunca vai cruzar o zero, inclusive esse caso aqui, certo? Aqui também ela vai se aproximar do zero e ela nunca vai cruzar lá o zero, ok? E aí, então, generalizando, nós vamos ter isso aqui, ó. Toda vez que eu tiver 1 sobre x elevado a uma certa potência, e esse x tender a zero, a minha função vai para zero, ok? O limite da minha função de 1 sobre x elevado a r vai ser zero quando x tender para mais infinito, certo? Quando ele tender para mais infinito, o resultado aqui sempre vai ser positivo, certo? X é positivo. Elevado a qualquer coisa sempre vai estar positivo aqui. Então ele sempre vai para zero e ele sempre vai vir para zero, digamos que por cima. Né? Quando o x for negativo, ou seja quando eu estiver analisando para o menos infinito, dependendo da função, ele pode vir por cima ou ele pode vir por baixo. Vai depender aqui desse grau R, né? Grau ímpar, ele vai estar vindo por valor negativo. Grau par, valores positivos. Isso apenas, digamos que esse é um detalhe para a gente entender um pouco mais do que a gente está vendo aqui, né? Mas o importante de tudo é isso, tanto faz se ele vai para mais infinito ou se ele vai para menos infinito. Resultado é zero, certo? Até porque não existe, né? Zero positivo e negativo, então, tanto faz, na verdade. Estou apenas explicando em relação à questão de gráfico, né?
Mas o principal é sempre vai para zero se for 1 dividido por x elevado a uma potência qualquer, certo? Essa potência positiva, certo? É positiva que eu digo é maior do que zero, né? Certo? Vai para zero no limite. E aí, como é que a gente usa isso para a nosso favor para calcular os limites? Então aqui 3x ao quadrado menos x menos 2 sobre 5x ao quadrado mais 4x mais 1. Eu quero saber o limite dessa função quando o x vai para mais infinito. E aí, como é que fica? A gente poderia pegar, então bora aplicar, né? As propriedades, limite em cima, limite embaixo. Limite em cima, 3x ao quadrado, 3 sai da constante, fica o limite do x quadrado. E aí, pela nossa propriedade aqui, limite do x quadrado vai dar zero, certo? 3 vezes zero, ok, vai dar zero. Menos x, limite do x, zero não, desculpa, né, pessoal? Eu voltei aqui, desculpa, tá? Eu tô... Aqui, 1 sobre x elevado a r dá zero, 1 sobre x elevado a r, né? Aqui é x ao quadrado, só x ao quadrado, né? Limite do x ao quadrado, quando x tende a infinito, vai dar infinito ao quadrado, certo? Aqui tem todo o desenvolvimento, mas... Não, tá voltando aqui. Assim, deixa eu escrever aqui, para ficar melhor da gente entender, né? Então, 3x ao quadrado... 3x ao quadrado menos x menos 2 sobre 5x ao quadrado mais 4x mais 1. Tá. Então, pelas nossas propriedades, certo? Quero calcular aqui o limite, né? Quando x tende a mais infinito, né? Tá ruimzinho aqui que eu tô com problema do mouse, tá? Aí, para nossa propriedade, nós vamos tentar fazer logo isso aqui, né? Então, já aplicando propriedade limite em cima e limite embaixo, e depois o limite de cada parte, né? Para as primeiras propriedades que estudamos, então ficaria 3 vezes o limite, né, de x quando x tende a infinito, elevado ao quadrado, né, menos o limite do x, né, quando x tende a infinito, né, menos o limite da constante 2 quando x tende a infinito, ok? Tudo dividido por, aqui, a constante sai, né? 5, limite de x quando x tende a infinito. Perceba que todo mundo está no mesmo, né? Aí isso tudo ao quadrado, menos 4 vezes o limite de x, do x tende a infinito, mais o limite do 1, da função constante 1, né? Quando x tende a infinito. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei aquelas nossas primeiras propriedades lá, que nós falamos de limite, já apliquei, né? E agora, bora resolver. Então, 3 vezes limite de x quando x tende a infinito. Então, a propriedade básica é limite do x quando x tende a alguma coisa, esse é próprio alguma coisa, certo? Então, se x tende a infinito, significa que esse x está crescendo sem parar. Então, eu vou colocar aqui o infinito, e aí percebam, eu não estou colocando esse símbolo de infinito
para fazer as contas algébricas aqui. Eu estou colocando aqui para a gente entender e analisar que aqui vai aparecer um número que cresce sem parar, certo? Então é 3 vezes um número crescendo sem parar que está ao quadrado, menos 4 vezes um número que está crescendo sem parar, mais, ali é constante, 1, ok? Dividido por quê? 5 vezes um número que está crescendo sem parar, ao quadrado, né? Desculpa, eu peguei aqui embaixo, aqui, deixa eu corrigir aqui em cima, né? Na verdade aqui em cima, né? Menos limite do x, então só menos infinito, menos limite do 2. Eu olhei para o lugar errado aqui, né? Menos a constante 2. Aqui embaixo é que tem o 4, né? Menos 4 vezes o limite do x quando o x tende a infinito. Então, vezes o número que está crescendo sem parar. Mais, agora sim, a constante 1. Então, eu cheguei nisso aqui. E percebam o quanto é complicado eu analisar nesse formato, porque eu tenho o quê? Eu tenho um número que está crescendo sem parar, que está ao quadrado, certo? Então, número muito grande ao quadrado vai ser um número muito grande, multiplicado por 3 muito grande também, menos aquele número original muito grande. Então, aqui em cima, o que eu percebo? Eu percebo que eu tenho um número que está crescendo sem parar, certo? Essa parte de cima, ela é o que? É um número que está crescendo sem parar, até tendendo mais infinito. Aqui embaixo, um número muito grande ao quadrado multiplicado por 5, menos aquele número muito grande, certo? Multiplicado por 4. Como esse está ao quadrado e está multiplicado por 5, então a diferença aqui vai ser um número muito grande. E esse 1 aqui? Esse 1 aqui ele é irrisório para mim, né? É um número que está indo para o infinito. Esse 1 aqui não vai fazer diferença. Então, aqui embaixo também é um número que está crescendo sem parar. Então, no final, eu chego no quê? Eu chego no que eu tenho um número crescendo sem parar dividido por outro número crescendo sem parar. E que conclusão eu posso tirar? Existe limite ou não existe limite? Não sei. Não tem como eu comparar. Porque, lembrando, isso aqui são símbolos. Infinito sobre infinito igual a 1. Não sei que número. Eu sei que é um número muito grande e esse número é muito grande, mas não sei quais são esses números. Esse número muito grande aqui podia ser o dobro do de baixo, ou ele podia ser metade do de baixo, ou ele pode ser muito maior do que o de baixo, ou o de baixo pode ser muito maior do que ele. Então, para cada situação, eu vou ter uma condição diferente. Se os dois forem iguaizinhos, a divisão vai dar 1. Se o de cima for sempre o dobro do de baixo, a divisão dá o quê? Dá 2. Se o de cima for sempre a metade do de baixo, a divisão vai dar meio, né? Se o de cima ele cresce, mas o de baixo ele cresce muito mais rápido. Então, eu tenho um número que está sendo dividido por outro bem maior do que ele. Então, à medida que eu for andando para a direita, né, crescendo esse número, a minha conta, o resultado da divisão vai ser cada vez menor. E se o de cima for muito maior do que o de baixo, então a minha conta vai crescer. Então, assim, olhando para os símbolos, chegando, fazendo dessa forma, eu não consigo concluir nada. Okay? Então, o que eu preciso? Eu preciso analisar de uma outra forma. O que a gente vai usar para analisar? A gente vai tentar aproveitar essa propriedade aqui de que o limite existe e vai para zero. Então, dentre esses termos aqui, eu vou tentar organizar a minha função para que apareçam termos nesse formato, porque eu sei que esses termos nesses formatos, eles vão para zero. E eu vejo o que resta da minha função. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar nossa função, olhar para o numerador e olhar qual é o máximo, o grau máximo dele aqui, né?
o coeficiente aqui desse polinômio, então é x ao quadrado. Então nós vamos pegar e dividir toda a função por esse x quadrado. Então divide em cima e divide embaixo. Não tem nenhum problema fazer essa divisão, certo? Estou dividindo ambas as partes do meu quociente. Quando eu faço essa divisão, que eu fico com 3x ao quadrado sobre x quadrado, que aí dividindo, né, vai ficar apenas o que? O 3. Menos x quadrado sobre x quadrado, então é x dividido por x quadrado. 1 sobre x, né? E o 2 dividido por x quadrado, 2x quadrado, certo? Embaixo, 5x quadrado dividido por x quadrado. Aí x quadrado com x quadrado, 5. Né? Mais 4x dividido por x quadrado. Aí esse x divide com 1 do x quadrado aqui, né? Vai ficar 4 sobre x. E 1 sobre x quadrado, 1 sobre x quadrado. Tá? Então, essa função que eu cheguei aqui, ela é a mesma dessa, certo? Para quando x cresce infinitamente. Então, perceba, eu troquei de funções. Lembra quando nas nossas aulas nós fazíamos a modificação da função para poder encontrar outra que tirava o zero do denominador? É a mesma ideia. A gente vai trabalhar aqui para encontrar uma outra função que tem as mesmas características para quando x tende a mais infinito, certo? Essa função aqui, então, para x tendendo a mais infinito, ela é similar a essa. Ela não vai ser igual, eu não poderia fazer isso se eu estivesse olhando para x tendendo a zero, por exemplo, porque eu ia estar dividindo valores. Se eu quisesse analisar para x igual a zero, né? Então, assim, não pelo limite. Eu quero pegar essa função e dizer que é igual a essa quando x é igual a zero. Aí não, isso não vale, certo? Mas eu não estou analisando, primeiro nem estou analisando para quando x tende a zero e nem estou analisando para quando x é igual a zero. Estou analisando para quando x tende para mais infinito. Então essa função aqui, ela é similar a essa, ok? Nessa condição de quando x cresce muito. Então nós trocamos de função. Viemos para essa aqui. E aí nessa função, quando a gente aplica as propriedades que eu tenho, então aplicando aquelas propriedades mais básicas, igual como a gente fez agora. Então vai ser o limite da constante 3, menos 1 sobre o limite de x, menos 2, x quadrado. Esse 2 é tudo que eu posso passar para cá para frente, se eu quiser, e fica só 1 aqui. Vou deixar ele lá. Dividido por limite da constante 5, limite do 4 dividido por x, e limite de 1 sobre x quadrado. Limite da constante é 3, é ela mesma, certo? Tanto aqui para esse 3 quanto para esse 5. As outras partes, 1 sobre x. 1 sobre x é a função que a gente já falou várias vezes, né? Ela vai para 0. E se for 1 sobre x quadrado, 1 sobre x a terceira, 1 sobre x, qualquer expoente aqui, também vai para 0. Então, 1 sobre x vai para 0. E aqui também vai para 0. Ah, mas não é 1, é 2. Mas esse 2, lembra que ele posso botar ele bem aqui? 2 vezes 1 sobre x quadrado. 1 sobre x quadrado vai para 0, 2 vezes 0, 0. Né? Ou, analisando, né? 2 sobre qualquer coisa que está crescendo muito, vai para 0 também. Né? Então, dá 0 aqui, 0 aqui. 0 e 0. Aqui embaixo, limite da constante 5, 5. Limite do 4 sobre x. É a mesma coisa do 1 sobre x, né? Vai para 0. E aqui, 1 sobre x quadrado, aplicando a propriedade, vai para 0. Né? E aqui que eu fiquei? Então, eu fiquei com números bem conhecidos, que quando eu faço a continha, eu chego no 3/5. Não gerou uma indeterminação de 0 sobre 0, não ficou não ficou infinito sobre infinito, nem 0 sobre infinito, nem infinito, nem nada desse tipo. Ficou um número real certinho, 3/5. Então essa função tem limite, o limite dela é 3/5. Né? Então toda vez que nós tivermos funções racionais assim, um polinômio sobre o outro, nós podemos recorrer a essa ideia de olhar
denominador, o coeficiente máximo lá do polinômio, e dividir por aquele carinha ali. Exatamente para aparecer esses termos de alguma coisa sobre x, alguma coisa sobre x quadrado, x a terceira, assim por diante. E aí essa é a nossa função, então. Para o mais infinito, 0,6, que é o 3/5. E se eu calcular para menos infinito, também dá o mesmo resultado. Né? Então essa função ela não é simétrica, né, como a gente está para ver aqui, mas os limites nos infinitos, tanto para o mais quanto para o menos infinito, eles são iguais, que é 3/5. Então essa função tem uma assíntota horizontal em y igual a 3/5. Outro exemplo, determinar as assíntotas horizontais da função raiz de x ao quadrado mais 1 sobre 3x menos 5. Aí de novo, se eu colocar as regras do limite e tentar ver pelos direto ali pelo infinito, né, eu vou ficar com um número muito grande em cima, um infinito dividido por outro infinito, que eu não vou conseguir concluir nada. Então vamos tentar colocar no formato em que ficam as divisões. Uma constante dividido por x elevado a alguma coisa, certo? Aqui a gente vai fazer então, dividir em cima e embaixo por x, certo? Ah, porque x, não é x quadrado. Aqui é raiz de 2x ao quadrado mais 1, certo? Se eu tirasse da raiz, o que ia acontecer? Esse x ao quadrado com a raiz ia ficar apenas x, certo? Então aqui em cima, o polinômio ele tem grau 1, não grau x quadrado, certo? Então eu vou dividir em cima e embaixo por x, ok? Então dividir em cima e embaixo por x. Aqui, beleza, embaixo, né? 3x dividido por x vai dar 3. E 5 dividido por x, 5x. Do jeitinho que eu quero. Né? Aqui já identifiquei que vai zerar e aqui é uma constante, vai dar a própria constante. Então embaixo vai aparecer o número 3, que já é muito bom para mim, né? Não apareceu 0 nem apareceu infinito, apareceu 3. E em cima, agora vem em cima. Então em cima ficou raiz de 2x quadrado mais 1, tudo sobre x. Então para aparecer os fatores, né, do jeito que eu quero, eu tenho que colocar esse x para dentro da raiz. Aí colocar ele para dentro da raiz, ele fica o quê? X ao quadrado, né? Aí ele ficou aqui dentro da raiz. Aí agora fazendo a divisão, né? 2x ao quadrado sobre x ao quadrado, vai ficar apenas 2, né? X ao quadrado vai cortar com x ao quadrado. E 1 dividido por x quadrado, 1 sobre x quadrado. Ah, mas ainda está dentro da raiz. Não tem problema. Lembra que o limite eu posso colocar para dentro da raiz, né? Então vai ficar o limite de tudo aqui e depois essa raiz pode ficar fora do limite. Depois faço o limite de cada parte separada. Então já aplicando essa aí regrinha, né, fica aqui, ó, limite do 2 que é constante mais limite de 1 sobre x ao quadrado quando x tende a infinito. Aqui vai dar 0, certo? 1 sobre x ao quadrado, x tende a infinito, 0. E o limite do 2 quando x tende a infinito. O 2 é uma constante. 2 é 2, não importa o valor do x. Para onde o x está indo? 2. Então, no final, eu fiquei com o quê? Raiz de 2 sobre 3. Então, essa função, ela tem limite. O limite dela, no mais infinito, o limite dela é raiz de 2 sobre 3. Ok? Percebam que essa função aqui, né, nós estamos calculando para quando x tende a mais infinito. E aí nós nem paramos para pensar na questão dos sinais, certo? Porque vai sempre dar tudo positivo aqui. Né? Mas se eu estiver analisando para o menos infinito, então, toda vez que eu estiver analisando, a gente tem que pensar também nos sinais, certo? Então, mais infinito, menos infinito. Mais infinito aqui eu nem me bati com essa questão dos sinais, porque fica tudo positivo aqui. Mas se for analisar para o menos infinito, aí vai fazer uma diferença. Vai fazer uma diferença por quê? Porque no menos infinito, eu vou ter valores negativos aqui dentro da minha raiz, certo? Então, quando x é menor que 0, né, esse x ele vai ter que ser o que? Menos raiz de x ao quadrado. Menos raiz de x elevado ao quadrado. Né?
exatamente para que eu não eu não tenha raiz de número negativo. Essa é a ideia, certo? Então eu vou pegar aqui, né, limite. Então, como a gente fez agora, a gente dividiu tudo por x, né, em cima e embaixo. Dividiu em cima por x, embaixo por x. Esse x aqui, dessa parte aqui, ele vai ter que ser o quê? Ele vai ter que ser, na verdade, menos raiz de x ao quadrado. Certo? Por quê? Para eu não gerar o problema do número aqui dentro ser negativo. Ok? Ah, mas trocou. Troquei. E percebam que é digamos que a mesma coisa, né? Então, quando eu tirar aqui o raiz do x quadrado, lembra que é mais ou menos quando a gente tira a raiz lá? Então, quer dizer que eu vou pegar a parte negativa. É isso que a gente está falando aqui. Aqui, quando a gente deixou só o x e depois colocou aqui para dentro, ó, x ao quadrado, quando eu tirar da raiz, né, vai aparecer aquele mais ou menos, né, alguma coisa. Como eu estou trabalhando com valores positivos, aqui é a parte positiva. E a gente nem parou para analisar. Aqui, como eu estou calculando agora para números negativos, então eu tenho que expressar que é o negativo da raiz. Entendeu? Entenderam? Tá? Então, feita essa observação agora, a gente procede da mesma forma. Então, esse menos raiz de x ao quadrado sobre 2, esse menos vem para cá para frente, e esse raiz de x quadrado vai entrar aqui na minha raiz, né? Certo? E aí agora em diante a gente faz o restante da continha como fizemos. Aplica os limites, no final raiz de 2 sobre 3, só que agora negativo. Então essa função aqui, no limite do x tendendo a menos infinito, ela também tem limite, só que o limite dela é diferente do limite quando x tende a mais infinito. E aí está aqui a minha função. Então, para mais infinito, para cá para a direita, e vai para raiz de 2 sobre 3, e para a esquerda vai para menos raiz de 2 sobre 3. Então essa função possui duas assíntotas verticais, uma horizontais, uma em menos raiz de 2 sobre 3, essa aqui de baixo, e outra tem raiz de 2 sobre 3. Então, para os dois lados ela vai ter limite, né? E também pode acontecer, né, de que, como nós já falamos, no infinito, a função não tem limite porque ela cresce infinitamente. Então são os limites infinitos no infinito. Até quando eu analiso a minha função no infinito e ela não tem limite. E o limite não existe porque ela vai para mais infinito. Ela pode ir para mais infinito, para menos infinito. O limite, analisando no mais infinito, pode ir para o mais infinito. Analisando no mais infinito, pode ir para menos infinito. No menos infinito, pode ir para mais infinito. Então, qualquer das quatro combinações aqui podem aparecer, né? Então, por exemplo, limite de x à terceira quando x tende a mais infinito, e x à terceira quando x tende a menos infinito. O que vai acontecer? O x à terceira, quanto maior o número que eu colocar, maior vai ser o resultado, certo? Vai pegar aquele número e multiplicar ele por ele mesmo 3 vezes, né? Então, 10 à terceira, 1000. 100 à terceira, 1 milhão. 1000 à terceira, 1 bilhão aqui, né? Então, quanto maior a minha entrada, maior a minha saída aqui. Então, essa função x à terceira quando x tende a infinito é um número cada vez maior. Então, essa função x à terceira quando x tende a infinito, ela não tem limite. O limite dela não existe porque ele vai para mais infinito. Então, é o limite infinito no infinito, né? Limite infinito no infinito, né? Ou limite no infinito é infinito. E se eu pegar para valores menos infinito, né?
Se eu pegar menos 10, aí vai dar o quê? Menos 1000, porque está na terceira. Então vai ser menos 10 vezes menos 10 vezes menos 10. Fazendo o jogo de sinal vai dar menos 1000. Se for menos 100 a terceira, menos 100 vezes menos 100 vezes menos 100, que vai dar negativo, então vai dar menos 1 milhão. E assim vai, menos 1 trilhão, 1 bilhão. Então, quando eu analisar no menos infinito, x a terceira vai para menos infinito. Então, no mais infinito, ela vai para mais infinito. No menos infinito, ela também vai para menos infinito. Certo? Um exemplo. Encontrar o limite de x ao quadrado menos x quando x tem infinito. Então, a gente parte logo da ideia, o limite de x ao quadrado menos o limite do x. A limite de x ao quadrado, quando x tem infinito, vai dar infinito, menos o limite de x quando x tem infinito, vai dar infinito. Fica infinito menos infinito. Isso eu não vou fazer dessa forma, porque se eu fizer assim, eu vou chegar bem aqui e vou cair numa indeterminação. Eu não sei o que fazer. Não, eu não posso, não tem como determinar essa conta aqui, infinito menos infinito. Quanto é infinito menos infinito? Aí é zero, é um número muito grande. Não sei. Porque, lembre, isso não é um número, tá? Infinito não é um número, isso aqui não é um número. Esse aqui são números, esse símbolo aqui, ele diz é um número que está crescendo. Esse símbolo aqui é um número que está crescendo. Mas onde eles estão, esse número? Se esse está crescendo, se esse for 1 bilhão, aqui é quanto? É 1 bilhão também? Ou é metade? É o triplo? É 10 vezes mais? Quando esse for 10 elevado a 100, esse aqui vai ser quanto? Então não tem como eu fazer essa conta aqui. E aí como é que a gente pode fazer então para determinar isso aqui? A gente pode normalmente tentar enxergar a função de uma outra forma. Então x ao quadrado menos x, a gente pode pegar e entender que é a mesma coisa se eu fizer x vezes x menos 1, certo? Então fatorei aqui, né? Botei um dos valores de x, eu botei em evidência, certo? Peguei o x aqui e botei em evidência, né? Eu fiquei com o limite de x vezes o limite de x menos 1. Por que eu fiz isso? Porque agora eu vou aplicar a regra do produto. Aí vai ficar limite do x vezes limite do x menos 1. Limite do x quando x tende a infinito? Infinito. Limite do x menos 1 quando x tende a infinito. Então, limite do x vai dar infinito. Menos 1, o número está crescendo muito, está indo para infinito. Menos 1 continua crescendo. Certo? Esse menos 1 aqui é uma constante. Então, infinito, né? Então toda vez que a gente tiver, então percebam a diferença. Se eu tiver infinito menos infinito, isso aqui não tem como eu determinar. Agora se eu tiver infinito menos uma constante qualquer, qual é essa constante? 1, 2, 10, 1 milhão, não importa qual é esse valor, mas ele é constante. Esse está crescendo e esse está paradinho lá. Então, na subtração toda, o que vai acontecer? Isso vai sempre estar crescendo. Crescendo, menos 10. Crescendo, menos 10. Crescendo, menos 1 milhão. Crescendo, menos 1 milhão. Então, o resultado sempre vai crescer. Então, todo isso for infinito menos uma constante, aí não tem problema. Aí isso aqui vai para infinito. O número comum, o resultado como um todo continua crescendo. Não pode é infinito menos infinito, certo? Então, isso aqui também está indo para infinito. Aí eu chego aonde? Infinito vezes infinito. Ah, não pode. Não pode eu tentar determinar qual vai ser esse número. Mas ó, é um número que está crescendo muito, multiplicado por outro número que também está crescendo sem parar. O produto desses dois números vai ser o quê? Vai ser outro número que não para de crescer. Então, agora eu consigo saber que para essa função, quando x tem infinito, a minha função também cresce infinitamente. Minha função não tem limite. E a resposta é não tem limite porque cresce infinitamente. Tá? Então, vamos lá. Eu não estou fazendo operações algébricas com esse cara, tá? Eu não posso fazer operações algébricas com esse cara. Mas a gente pode analisar
o que vai ser o resultado, para onde está indo o resultado. Então, se eu tiver infinito mais infinito, né? Ou infinito vezes infinito, né? Infinito elevado a um n qualquer, que é ele por ele várias vezes, multiplicado vezes. Né? Nesses casos todos, eu não posso determinar qual é o número, mas eu consigo perceber o que? Um número grande multiplicado por outro número grande. Isso vai estar indo para onde? Vai estar indo para um número muito grande. Um número muito grande multiplicado por outro número muito grande. Vai para onde? Vai para um número muito grande também. Um número muito grande multiplicado ele por ele n vezes. Vai para um número muito grande, certo? Agora, se eu tiver infinito menos infinito, para onde isso aqui está indo? Não tem como eu determinar. Não tem como analisar. Por quê? Se os dois números forem iguais, então eu não sei qual é o número, certo? Os números. Então tem várias suposições. Se os dois forem iguais, iria para onde? Iria para zero. Dois números iguais, resultado zero. Se os dois mantiverem uma mesma distância entre eles, né, vai para essa distância aí, vou chamar de D. Então sempre existe a mesma distância entre eles. Se esse for 1000, esse é 1000 mais D. Se esse for 1 milhão, esse é 1 milhão mais D. Se esse for 10 elevado a 50, esse é 10 a 50 mais D. Então iria para D. Menos D, na verdade, né? Se esse for maior, pode ir para o quê? Para mais D. Se esse daqui tiver somado com D. Esse é D unidade sempre maior que esse. Esse aqui cresce muito mais rápido que esse. Então, esse aqui é 1000, esse é 10. Esse é 1 bilhão, esse é 11. Esse é 10 elevado a 50, esse é 100. Então, os dois estão crescendo. Mas esse aqui cresce muito mais rápido que esse. Então, eu estaria indo para onde? Para um resultado que não para de crescer. Se for o contrário, esse aqui cresce muito mais rápido. Eu iria para um resultado que não para de crescer. Então perceba, eu tenho 5 possibilidades aqui, né? 4 se eu entender que esse aqui é um caso particular desse aqui, né? Eu tenho todas essas possibilidades, ou seja, eu tenho uma indeterminação, eu não sei o que está acontecendo, certo? Então, quando aparecer isso aqui é uma indeterminação. A mesma coisa se aparecer infinito dividido por infinito. Mesma coisa, eu tenho várias possibilidades. Vai depender do qual é o número de cima e qual é o número de baixo. Então isso aqui eu também não posso, isso aqui não me deixa concluir nada. A resposta é essa. Com isso aqui eu não consigo concluir nada, eu caio numa interrogação. Isso aqui também me joga para uma interrogação. Esses aqui eu consigo perceber que os números estão crescendo, né? Então, de novo, a gente não está fazendo as operações algébricas com esses infinito aí, com esses sim. Nós estamos analisando o que está acontecendo. Dependendo da situação, a gente consegue analisar ou não, tá? Então, tomem cuidado aí com essas continhas, certo? Então, aqui, quando eu aplicar direto, chegava em infinito menos infinito, indeterminação, não sei, não tenho como continuar daqui. Volta e tenta fazer de outro jeito. Aí eu voltei, fatorei ali, botei o x em evidência, apliquei de volta as propriedades, fiquei infinito sobre infinito. Aqui eu consigo concluir que o resultado é um número que não para de crescer. Certo? Então, outro exemplo, x ao quadrado mais x sobre 3 menos x, né? Quando x tende a mais infinito. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar, olha aqui o numerador, certo? X ao quadrado. Só que quando a gente olha aqui o numerador, se eu dividir tudo por x ao quadrado, o que vai acontecer? Aqui embaixo é menor, certo? Se eu dividir tudo por x ao quadrado,
vai acontecer que embaixo vai aparecer um zero. E aí vai me levar para outra indeterminação. Eu não quero indeterminações, certo? Então o que eu vou fazer? Em vez de eu dividir por x ao quadrado, em cima e embaixo, eu vou dividir apenas por x. Em cima vai ficar o quê? Vai ficar x mais 1, certo? X ao quadrado dividido por x dá x. X dividido por x dá 1. Então vai dar x ao quadrado, x mais 1. E embaixo vai ficar 3 sobre x menos x sobre x, 1. Tá? Agora a gente aplica as propriedades. O que vai acontecer? Esse x aqui, ele vai para mais infinito. Aqui vai ficar 1. Esse 3 sobre x vai para 0. E aqui vai ficar menos 1. Então vai ficar o quê? Vai ficar um número muito grande somado com 1, que continua sendo um número muito grande, certo? Não para de crescer. Dividido por quê? Por menos 1, certo? Esse termo aqui vai zerar, né? Vai ficar apenas o menos 1. Então, um número que não para de crescer dividido por menos 1 vai ser um número que não para de crescer, porém negativo. Então, essa função aqui, quando x tende a mais infinito, para ela não existe limite, o limite não existe porque a função vai para menos infinito. Tá? Ok, pessoal, então a nossa aula de hoje fica por aqui, ok? Próxima aula nós vamos estar vendo, continuar o estudo de limites e nós vamos tratar de continuidade e além de tratar de continuidade nós vamos ver algumas funções específicas, nós sempre precisamos entender o comportamento delas, funções exponenciais, funções logarítmicas, as funções trigonométricas, que pouco nós trabalhamos agora, e são muito importantes, tá? Então nós vamos ver como trabalhar limites para funções trigonométricas, ok? E aí então, na nossa próxima aula, nós vamos estar encerrando o assunto de limite e entrando no assunto de derivadas, ok? Bons estudos, até mais.